Breno Monsef, fala do Vascão. Vasco que segue na preparação para o jogo de domingo contra o Palmeiras, mas a gente aproveita para falar de dois jogadores que seguem na recuperação final, o Jair e o Paulinho, dois volantes. O Jair está na reta final da recuperação, inclusive o Jair já treina com o grupo, ainda não 100%, ainda não em todas as atividades, mas o Jair está na reta final da recuperação, volta antes do que o Paulinho, pelo menos esse é o esperado pelo planejamento. O Paulinho ainda não treina com o grupo, já faz atividades em campo, mas ainda não no ritmo dos demais companheiros. Então o Paulinho deve ficar aí uma semana a 10 dias, entre aspas, atrasado em relação ao Jair. A recuperação dele veio um pouquinho depois, já começou um pouquinho depois. Então a gente já pode esperar para outubro o Jair e o Paulinho voltando. O Jair antes e o Paulinho depois. Seriam reforços para esse meio de campo do Vasco. São retornos importantes pro Vasco da Gama. A gente tem falado de um time que tem limitações, né? Que trabalha bem que no limite. E você contar com os jogadores voltando acaba te ajudando muito. Lá no início do ano, quando o Vasco perdeu o Paulinho Paula, quando o Vasco perdeu o Jair, a gente ficou na lamentação, né? Mas enfim, o Vasco conseguiu se organizar de alguma forma, mas esses jogadores voltando e tendo algum tempo ainda em campo com a equipe nessa reta final de ano já ajudam bastante. Hoje o Vasco, né, tá se preparando para, de fato, buscar um título pesado numa Copa do Brasil e até terminar o Campeonato Brasileiro, como há muito tempo a gente não se via. É um caminho sendo pavimentado com a volta desses jogadores para dias mais tranquilos? Você acredita nisso? Eu acho que dias tranquilos já estão garantidos, né? Até o final da temporada, porque assim... Não vai digo em relação a buscar coisas maiores. Assim, risco de rebaixamento não tem, então vamos pensar em G6. Eu acho que tá um pouquinho distante, mas por que não? Esse é o objetivo do Vasco no momento, tem que traçar isso. Com relação a título, o bom do Vasco é que ele não tem obrigação nenhuma, né, gente? Não tem nenhuma obrigação. O Vasco tem que ganhar o título da Copa do Brasil. Claro que os jogos serão jogos pesados, dramáticos, nervosos, mas não vejo, assim, tanta cobrança em cima do Vasco. Então eu creio que vai ser um final de ano bem legal, cara, pro torcedor do Vasco, acima daquilo que ele esperava. Rapaz, o Rafael Paiva vai ganhar um aumento, hein? Vai ganhar um contrato novo e, além disso, né, além de ganhar um contrato novo, o técnico do Vasco, ele está nos planos para continuar no Vasco como treinador. Né, o Rafael Paiva, que assim, eu já vou fazer um parênteses e dar uma opinião, caiu como uma luva. Aquela luva que cai direitinho, mas a gente não usa luva aqui no Brasil, né? Mas vocês entenderam. Porque, cara, deu uma pacificada na gestão do Pedrinho, né? Desde que ele assumiu o time depois do Boina. Já tinha assumido antes, aí o Boina veio em maio e de lá pra cá o Paiva, que tem aproveitamento que beira 60%, comandando o Vasco, ele deu uma pacificada e está com o Vasco aí nas semifinais da Copa do Brasil e muito, né, fora do Z4. Ele pegou o time dentro do Z4, foi saindo, abrindo gordura e hoje tá na primeira página, tá na 9ª colocação e até disputando vaga num possível G7, G8 ou até G6, né, quem sabe, no Campeonato Brasileiro. Então está nos planos da diretoria do Vasco renovar com o Rafael Paiva com um contrato novo, né, dando aumento de salário e os privilégios de um treinador, de fato, de uma equipe de Série A. Outro cara que deve ganhar um novo contrato, Léo Jardim, goleiro Léo Jardim, contrato dele atual vai até o fim do ano que vem, deve ir, segundo colegas da RTI Esporte, um abraço pra eles, até 2028, ou seja, teria aí 26, 27, 28, mais 3 temporadas comandando o Gol vascaíno Léo Jardim, óbvio, né, um contrato longo, com uma multa rescisória alta, para proteger o Vasco de investidas de fora, de uma possível investida aí de futebol europeu, sei lá, árabe, pelo Léo Jardim. Vou nem perguntar, merecidos, né, Vitor? Rafael Paiva e Léo Jardim com contratos aí às portas, novos contratos no Vasco. Essa história de, tem que efetivar o Paiva, ele já sabia que ele ficaria até o final da temporada, a vida de treinador é assim, ele pode ser demitido a qualquer momento se engatar uma sequência ruim, mas a maior vitória do Rafael Paiva à frente do Vasco é esse aumento de salário, até para você adaptar a condição salarial e contratual ao que ele realmente é. Porque naquele momento em que ele assinou o contrato, ele veio para ser o treinador do Sub-20. Aí ele tem um salário, uma outra condição. Lá na carteira de trabalho tá treinador, técnico, né? Ou no contrato dele de PJ, não sei se ele é... Mas não tem a cobrança que ele recebe como um técnico de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso, ele merece essa valorização salarial e definitivamente, mesmo depois que o ciclo dele do Vasco terminar, ele vai estar inserido no mercado dos treinadores do futebol brasileiro, depois dessa
arrancada que ele teve no Vasco. Mudou de patamar a carreira do Rafael Paiva, nada mais justo que o Vasco pague um salário condizente. Quanto ao Léo Jardim, não tem nem o que falar, você se protege com relação a uma possível investida de clubes europeus, já que ele ainda tem mercado para isso, é um goleiro novo, né? Não é um jovem de 20, 21 anos, mas ainda tá até distante do auge do goleiro, que normalmente é com 31, 32 anos, né? Então ainda tem muita lenha para queimar o Léo Jardim, é fundamental você se proteger. Hoje é uma peça, tem potencial, na minha opinião, para se tornar um ídolo do Vasco, se o Vasco conquistar títulos e ele for o goleiro, ele pode, por exemplo, chegar ao que foi o Martins Silva recentemente, né? A torcida tinha muito carinho com o Martins Silva, então é uma renovação justa, uma valorização justa pro Rafael Paiva. Eu tenho um amigo, o Léo Jardim, tem 29 anos de idade. Fala, ô Léo. E deixa eu só trazer um último detalhe sobre o Vasco. Chegou a se cogitar que o jogo de domingo em Brasília saísse de lá pela questão do ar de Brasília, que já é um ar muito seco, né, e tá sofrendo muito com as queimadas no Centro-Oeste, mas o jogo foi mantido pra lá, tá? A CBF manteve o jogo Vasco e Palmeiras domingo pra Brasília, e aí mais uma herança, né, que vem aí da 777, o Vasco jogando lá.